Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem hoje é por algumas histórias que você pensava que era verdade, mas não era. A Segunda Guerra Mundial inspirou muitos filmes, obviamente, e muitos desses viraram aí campeões de bilheteria, clássicos do cinema, são muito bons, com enredos espetaculares, grandes atores, etc. Mas você nunca deve comprar esses filmes como se fossem verdade absoluta. Aliás, muitos destes filmes são a mais absoluta mentira. E por isso, o nosso programa de hoje vai falar exatamente disso. 10 filmes de guerra fakes, ou seja, filmes que o roteiro parece uma grande história, verdadeira, inspiradora, mas que na realidade saiu da cabeça dos roteiristas que inventaram uma história que te cativou, mas era mentira. Então vamos lá, vamos começar por um verdadeiro absurdo, o filme U-571, um filme de guerra submarina. O filme U-571 retrata a captura americana de um submarino alemão para obter uma máquina Enigma, aquela máquina de códigos alemães, para que então os aliados possam tentar quebrar esses códigos e saber o que os alemães vão fazer, consequentemente ganhar a guerra. Na realidade, os americanos nunca chegaram perto de serem a tropa ou os soldados que alcançaram esse enorme sucesso. Quem capturou a primeira máquina Enigma em maio de 1941, antes mesmo dos Estados Unidos se envolverem na guerra, foram os ingleses. O fato é que, com esse filme, os americanos tentam minimizar o papel dos aliados durante a guerra e durante o século XX. No filme, a Marinha dos Estados Unidos é apresentada como a única contribuidora para a captura dessa máquina. A Enigma desempenhou um papel crítico no sucesso inicial nazista porque ela criptografava todas as comunicações e os aliados não conseguiam antecipar o que os alemães iriam fazer. E numa guerra, saber o que o inimigo vai fazer é a maior arma que um exército pode ter. Como eu disse, na realidade, a Marinha Britânica capturou a primeira máquina Enigma a bordo de um navio de guerra alemão, nos primeiros estágios da guerra em 41, quase 7 meses antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Na verdade, a única máquina Enigma que a Marinha dos Estados Unidos conseguiu capturar foi em 1944, quando os nazistas já estavam praticamente derrotados. Após o lançamento desse filme, o primeiro-ministro britânico Tony Blair se manifestou e chamou a distorção dos fatos apresentados no filme como uma afronta à bravura e à contribuição dos marinheiros britânicos na Segunda Guerra Mundial. Lamentável. Lançado no ano 2000, o filme U-571 teve um relativo sucesso de bilheteria, era estrelado por John Bon Jovi, aquele cantor de rock, né, que fez aí a sua participação no filme, e outros bons atores de Hollywood. O filme é até bem produzido, mas é uma grande mentira. Outro filme que também é carregado de inverdades, embora inspirado num fato real, mas totalmente distorcido, é o filme Red Tails. O filme era sobre o legado do primeiro esquadrão de combate afro-americano dos Estados Unidos, conhecido como Tuskegee Airmen. Os escritores e diretores estavam tão focados no assunto que ninguém parecia ter se importado em ter certeza de que os eventos mostrados correspondiam aos fatos ou não. De acordo com o filme, o esquadrão Red Tail teve a melhor pontuação de abate de aviões inimigos, enquanto os registros sugerem o contrário. Também mostra que os aviadores de Tuskegee, os Red Tails, não sofreram grandes perdas de aviões durante toda a campanha, enquanto os arquivos contam uma história diferente. Mais de 25 aviões pertencentes aos aviadores afro-americanos foram abatidos pelo inimigo. O filme é bem feito também, como todos os filmes feitos aí no início do século XXI, mas ele tem muitos exageros também visuais. As cenas em que
um enxame de aviões são atacados pelos ME-262 e os pilotos americanos reagem com seus Mustang, são bem feitas, mas totalmente inverídicas. Mais do que inverídicas, são exageradas, parece Guerra nas Estrelas. A realidade da guerra é completamente diferente do que é mostrado no Red Tails. Não a bravura dos Tukkegee Airmen, que realmente desempenharam um papel importante durante a guerra, mostrando que os soldados e pilotos afro-americanos eram tão bons combatentes quanto qualquer outro soldado americano ou dos aliados. Mas os exageros têm que ser levados em conta, porque nenhum grupo aéreo no auge da Segunda Guerra Mundial passava incólume pelas batalhas. Não eram super-homens. At all costs, you protect the heavens. Come on, Junior, fail! Outro filme exagerado que os soldados também parecem super-homens é o Fury. A gente já fez aqui um programa comentando o Fury, mas rapidamente vou incluir na lista porque realmente o filme tem um monte de absurdos, né? Um tanque Sherman imobilizado no território inimigo, cercado por tropas de elite, consegue simplesmente se safar dessa, matando, eliminando a maioria dos atacantes alemães. O filme tem exageros desde o começo, mas também é um filme bem produzido, bem feito. A cena dos duelos dos Tiger contra os Sherman também é bem feita. Ali se usou um tanque Tiger de verdade, o único que ainda roda no mundo, que é o tanque 131, que está lá no Museu de Bovington, na Inglaterra. Eu vou deixar o link do programa nosso lá em Bovington na descrição. E a história segue essa tripulação do Sherman depois dessa batalha na incursão que faz ao território alemão. O que se vê é um monte de exageros, um monte de imprecisão histórica que por vezes chega a ofender a nossa inteligência. Mas é um bom filme de guerra e tem cenas impactantes. Mas a guerra ali é uma guerra feita. No final do século XX, nós tivemos aí muitos bons filmes de guerra e muitos deles baseados em histórias inventadas. Um deles é O Resgate do Soldado Ryan. Considerado um dos melhores filmes de guerra já feitos, dirigido pelo Steven Spielberg e estrelado por Tom Hanks e um grande elenco, O Resgate do Soldado Ryan começa com uma cena impactante na praia de Omaha Beach no dia D. A partir desse ponto, o que parecia um filme sério sobre a Segunda Guerra vira um conto de fadas. O roteiro é mirabolante, a história do quarto filho de uma mesma mãe, o único ainda vivo, os outros caíram em combate naqueles dias. Então é uma busca pelo soldado para tirá-lo da guerra e levá-lo para os braços da querida mamãe. Enfim, isso nunca ocorreu. É uma grande mentira, uma grande invenção do roteirista que chama a atenção, nos cativa bastante, mas é uma história totalmente inverídica. A única história parecida que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi o fato de uma mãe, a senhora Sullivan, na Inglaterra, que perdeu 5 filhos em combate ao longo da Segunda Guerra. E nenhum deles foi poupado por conta dos seus irmãos já mortos. Então, essa história é mirabolante, embora o filme seja muito bom. Aqui no canal tem um programa onde a gente faz um comparativo entre O Resgate do Soldado Ryan e outro filme que fala sobre o dia D, que se chama O Mais Longo dos Dias. Eu vou deixar também na descrição para que você possa assistir mais detalhadamente essa análise do Resgate do Soldado Ryan. Outra completa invenção que foi levemente inspirada numa história real é o filme Fugindo do Inferno. O filme de 1963 foi inspirado em eventos que realmente aconteceram, quando, no início da manhã de 25 de março de 1944, 76 homens, soldados prisioneiros, se arrastaram por um túnel que haviam construído e escaparam do campo de concentração de guerra alemão. O problema é que todos esses soldados eram ingleses, não havia um americano entre eles. E o personagem no filme, interpretado por Steve McQueen, não existia. Não houve perseguição de motocicleta pelo interior da Alemanha e tudo isso foi adicionado porque em 1963 os estúdios temiam que um filme de Hollywood sem americanos fracassasse nas bilheterias. Então foi incluído esse personagem e outros personagens também americanos no roteiro
para que essa história agradasse ao público americano. O filme foi um sucesso de bilheteria, mas a história ficou toda remendada e cheia de furos, mas parecendo uma obra de ficção, o que realmente é. Então, Fugindo do Inferno é um filme muito bom, vale a pena assistir, mas lembre-se, ali tem muita mentira também. Outro filme muito interessante, mas que é uma pura obra de ficção, é o filme de 1976 chamado A Águia Pousou, estrelado por Michael Caine, Donald Sutherland e um grande elenco. A história se passa em 1943, quando a guerra já está entrando em seus estágios finais e a Alemanha está à beira de uma derrota. Um Hitler, cada vez mais desequilibrado, ordena uma missão para sequestrar o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, e levá-lo para a Alemanha. O plano parece ridículo ao extremo, mas uma mensagem enviada por um espião alemão na zona rural de Norfolk, na Inglaterra, faz o oficial alemão que planejou perceber que tal missão pode realmente ser viável. A partir daí você tem uma trama tensa, cheia de suspense, cheia de ações interessantes, que te prende até o fim. E a revelação do plano e a execução ao final do filme são muito bem orquestrados. Um filme que você assiste com o maior prazer, muito bom, mas fake. Outro filme mirabolante inspirado num livro de muito sucesso no meados dos anos 70 é o filme Desafio das Águias, que tem uma dupla de atores na cabeça do elenco, Clint Eastwood e Richard Burton. Filmaço. Durante a Segunda Guerra Mundial, um avião britânico é abatido e cai em território nazista. Os alemães capturam o único sobrevivente, o brigadeiro-general George Carnaby, e o levam para o quartel-general mais próximo. Esse general capturado tem pleno conhecimento da operação do dia D, e os britânicos decidem que o general não deve divulgar nada. Para isso é enviado então uma equipe composta pelo major Jonathan Smith e um ranger americano, o tenente Morris Sheffer, que é interpretado por Clint Eastwood. A missão deles é resgatar o major capturado ou então eliminá-lo, antes que ele revele o segredo. O filme tem cenas espetaculares num castelo no alto de uma montanha nevada e também tem um enredo mirabolante que vai mudando conforme a história vai passando. A história é interessante, prende a atenção, mas jamais ocorreu, ou seja, o filme é fake. Em 1963, estreou um filme que fez enorme sucesso de bilheteria, estrelado por Gregory Peck, David Niven, grande elenco, Anthony Quinn, mas o filme também fala de uma história totalmente inverídica, a história dos canhões de Navarone. No ano de 1943, a Marinha Britânica precisa resgatar 2.000 soldados presos na ilha de Keros, mas não consegue, pois 2 poderosos canhões alemães no topo da ilha de Navarone estão afundando os navios aliados, impedindo a aproximação. Após um ataque aéreo fracassado, o comando aliado decide então enviar uma equipe de 6 homens, disfarçados de pescadores gregos, para Navarone e então explodirem os canhões. A equipe é comandada pelo major Roy Flank e composta por vários soldados especialistas. Eles navegam durante a noite e após um encontro com o barco patrulha alemão, chegam a Navarone e a partir daí desempenham a sua missão. A ilha de Navarone não existe, pode procurar aí no mapa do Mediterrâneo, não existe essa ilha, ela foi inventada pelos roteiristas baseados também num livro de sucesso dos anos 60. A missão é bem filmada, os atores são muito bons, o filme também te prende muita atenção e ficou aí na memória de quem assistiu esse filme nos cinemas nessa época. O filme é considerado um clássico, mas é um filme fake. O máximo que ele se aproxima da verdade é sobre um ataque à ilha de Leros, no arquipélago grego, onde existia uma bateria de canhões de 150 milímetros, mas não esses canhões gigantescos do filme. You will ever see. Nos anos 60, 1960, até meados dos anos 70, ficou muito popular no cinema filmes com grupos em ação. Então você tem 7 Homens e um Destino, que é um faroeste, 11 Homens e um Segredo, com a primeira versão com Frank Sinatra e Dean Martin, e também isso aconteceu nos filmes de guerra.
O mais famoso de todos os filmes de guerra, mostrando um grupo de militares em ação, é Os 12 Condenados. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Major Reisman, interpretado por Lee Marvin, tem a missão de treinar 12 soldados que estão condenados, presos ou até sentenciados à morte, com o objetivo de uma missão suicida atrás das linhas inimigas, onde eles teriam que destruir um quartel-general nazista e provocar a maior destruição possível às vésperas do dia D. Os sobreviventes dessa missão seriam então perdoados e reintegrados ao exército americano. Uma missão suicida atrás das linhas inimigas é a receita para o sucesso. Ainda mais se no elenco você tem grandes atores da época. Charles Bronson, Ernest Borgnine, Clint Walker e até o cantor do La Bamba, Trini Lopes, estão entre os 12 condenados. A história é com muita ação, uma história interessante, mas completamente fake. Bom, a gente está chegando aqui ao final dessa lista aí de filmes de guerra fake. No penúltimo lugar, mas com um grande destaque, eu vou colocar, na minha opinião, tá, pessoal, o melhor de todos os filmes de guerra fakes, o que me deu mais prazer de assistir e que eu assisto sempre, que é o Guerreiros Pilantras. O filme Guerreiros Pilantras, em inglês Kelly's Heroes, conta a história onde, durante a Segunda Guerra Mundial, o coronel alemão Dan Kopf é capturado pelos americanos, mas antes que possa ser interrogado, uma barragem de artilharia atinge o acampamento e nesse momento o tenente Kelly, interpretado por Clint Eastwood, consegue falar com o coronel, embebedá-lo e descobrir que ele está em uma missão secreta para enviar 16 milhões de dólares em ouro, em barras de ouro, para uma base na França. A partir daí, Kelly fica determinado a obter o ouro e planeja para ele e alguns de seus colegas soldados entrarem no território inimigo, roubarem as barras de ouro em um banco super protegido. Esse enredo fantástico e que envolve aí sempre o ouro nazista perdido, né? Uma história que a gente de vez em quando escuta novamente, ele me traz aí excelentes memórias que me fazem sempre revê-lo. Por exemplo, foi assistindo a Kelly's Heroes, Os Guerreiros Pilantras, que eu descobri que o tanque Tiger tem um ponto fraco, que é a sua traseira. E tem uma cena no filme que é icônica com relação a isso. Outra cena que eu gosto muito é a cena do duelo, quando, ao chegarem na cidade onde está o ouro dentro de um banco, na porta tem um tanque Tiger alemão. E os 3 guerreiros pilantras, o Telly Savalas, o Kojak, o Donald Shooter, mais uma vez dando um show de interpretação, e o Clint Eastwood se aproximam do tanque como se fossem pistoleiros do Velho Oeste, dispostos a um duelo. E essa cena remete aí aos filmes de sucesso, obviamente, do Clint Eastwood. Ao se aproximarem do tanque, o comandante do Tiger, o alemão, simplesmente escuta a história e se junta a eles, gira a torre do tanque e destrói a porta do banco. Aí acontece uma cena muito interessante, quando após repartirem o ouro, se despedem do comandante de tanque alemão, que ao saudá-los faz a saudação nazista, mas ela no meio vira uma continência americana. Isso é bem emblemático do que aconteceu no final da guerra ou após a Segunda Guerra Mundial. Uma história interessantíssima, um filme altamente recomendado, mas, lembre-se, um filme fake. O mesmo prazer que eu tive de assistir aos Guerreiros Pilantras, eu não tive ao assistir o filme de outros guerreiros, Os Bastardos Inglórios. A história começa na França ocupada pelos alemães, onde a jovem judia refugiada Shoshana Dreyfus testemunha o massacre de sua família pelo coronel Hans Landa, muito bem interpretado pelo Christopher Waltz. Escapando por pouco com vida, ela planeja sua vingança vários anos depois, quando o herói de guerra alemão, Frederick Zoller, se interessa rapidamente por ela e organiza uma estreia de filme ilustre no teatro onde ela trabalha na França. Com a promessa de todos os principais oficiais nazistas presentes, o evento chama a atenção dos Bastardos, um grupo de guerrilheiros judeus americanos liderados pelo implacável tenente Aldo Raine, interpretado por Brad Pitt. À medida que os bastardos executores avançam e os planos da conspiradora jovem são colocados em prática, seus caminhos se cruzam em uma noite fatídica que abalará os próprios anais da história. Tudo no filme é falso. A história, o enredo, a interpretação dos atores também é bem canastrônica, principalmente a do Brad Pitt. Nunca existiu esse tipo de comando que agia livremente atrás das linhas inimigas,
durante a Segunda Guerra Mundial, e principalmente o desfecho da história, que é um absurdo completo. Lógico que é um filme do Quentin Tarantino. Muita gente gosta do Tarantino. Eu, pessoalmente, só gostei de um filme dele, que era Uma Vez em Hollywood, exatamente por mostrar os bastidores do cinema americano. Mas esse Bastardos Inglórios, ele exagerou ao extremo. Ele potencializou as mentiras absurdas do roteiro e brinca com a nossa cara. Nós que gostamos de história, jamais poderemos gostar de um filme completamente fake como Bastardos Inglórios. Para mim, o pior filme de guerra já feito até hoje. Pretty good at that. You know, in the hands of the SS. My hands, to be exact. Espero que vocês tenham gostado do programa e da lista que eu fiz. Se gostaram, joguem uma granada aí no like e deem um tiro na inscrição se ainda não estão inscritos, tá bom, pessoal? Isso é importante para o programa crescer. Eu vou deixar na descrição desse vídeo onde você consegue encontrar alguns desses filmes para assistir, os que estão disponíveis no streaming, etc, tá bom? E mandem seus comentários, sugestões, críticas, a gente adora ler os comentários de vocês, ok? Até a próxima.